Olá! Este episódio é para você que está tentando engravidar e tem dúvidas sobre os possíveis tratamentos de fertilidade. Existe idade limite para engravidar? Como saber de fato se você é uma mulher fértil? Congelamento de óvulos, FIV, como doar óvulos e sêmen. Planejamento familiar, por que se preparar antes da gestação é tão importante? Aqui no Mãecast você encontra informação e orientação. Eu sou a Ananda Leite, mentora de famílias. Vem comigo! Ela é mãe do Rafael e do Murilo, médica ginecologista há 18 anos, especialista em reprodução assistida há 14 anos. Seja bem-vinda, doutora Viviane Nils. Obrigada, doutora, por ter aceitado o convite, participar do Mãecast. Obrigada a você, tô me sentindo honrada de estar aqui. Que bom. Tenho acompanhado você, eu acho que está sendo muito legal e tudo que você tem feito, de verdade, eu acho que ajuda muitas mães, muitas tentantes nessa luta. Espero poder contribuir um pouquinho com esses ensinamentos. Vai contribuir muito, muito mesmo, porque, gente, o tema de hoje, olha, é assim, papo pra gente falar 4 horas de podcast. É apaixonante, Então, ó. se preparem, tá? Quem vai assistir, porque a gente vai falar sobre tudo de fertilidade. Eu queria abrir, assim, com essa pergunta, que eu acho que a grande maioria das mulheres tem muita dúvida, né? Falar de fertilidade é mais complexo, assim, a gente tem que entender como funciona de fato, né? Então, quanto tempo a gente pode considerar a fertilidade de uma mulher, né? Se existe uma data limite para a vida fértil dela? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante, porque nós mulheres nascemos com os óvulos disponíveis para a vida inteira. E hoje a gente tem tanta coisa para fazer, tem um mundo para descobrir, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que conhecer alguém legal para constituir uma família. E você, de repente, você tem data. Você acabou de falar quanto tempo você tem, né? Isso é tão Sim. difícil. E a gente precisa, na verdade, saber também que as mulheres não são iguais, né? Então, uma mulher pode nascer com bastante óvulo e uma outra nascer com menos óvulo. Uma mulher pode gastar o óvulo mais rápido e a outra mais devagar. Então, é muito importante avaliar essa mulher. Isso a gente chama reserva ovariana. E deveria fazer parte das consultas ginecológicas, em geral. Sim. Então, quando a mulher faz um preventivo para ver câncer de colo, por exemplo, a gente deveria colocar lá uma avaliação reprodutiva, um planejamento familiar. Para fazer esse acompanhamento. Fazer esse né? acompanhamento, né? Algumas até falam, nossa, tinha um médico que ficava a vida inteira falando, você não vai ter filho, você não vai ter filho. Isso me incomodava. Hoje eu falo, imagine se eu pudesse ter ouvido ele ou ela, né? E tivesse pensado nesse assunto. Então, a gente tem um período reprodutivo relativamente curto. As mulheres, elas têm uma queda importante da quantidade de óvulo, especialmente após os 35 anos. Isso é o geral. Existem, lógico, mulheres que têm menopausa com 65, mas tem mulheres que têm menopausa com 30. Então, nós não somos iguais. A gente tem que realmente individualizar e estudar e ver aquela mulher, como é que é a reserva ovariana dela, quanto tempo ela tem, como é que vai ser o programa reprodutivo dela, o planejamento. Sim, isso Né? a gente pode solicitar numa consulta ginecológica? Sim. Como que é feito o exame, assim? Como que a gente avalia, né? Pode ser exame de sangue. Hoje é muito famoso, chama hormônio Sim. antimileriano. É um exame de sangue que pode ser coletado em qualquer dia do ciclo menstrual, usando DIU, usando pílula, sem problema. Infelizmente, muitos convênios ainda não cobrem esse exame, então tem um custo um pouquinho elevado ainda, mas eu acho que, levando em consideração a importância dessa análise, acho que vale a pena. E tem um outro exame que chama contagem de folículos antrais. É um exame de ultrassom via vaginal, transvaginal, só que no período menstrual da mulher. Então, o médico, que tem que entender um pouquinho do assunto, então o médico que entenda um pouquinho de reprodução, vai contar quantas bolinhas, quantos folículos que a gente tem em cada ovário. E aí, dependendo do número que tiver, a gente fala, olha, tem uma boa reserva ovariana, você tem um planejamento reprodutivo mais longo. Olha, você tem uma baixa reserva ovariana, vamos falar sobre o assunto. Tem que tomar alguma coisa antes nesse exame? Tem um preparo? Nada? Nenhum preparo. Então, é o de sangue. De sangue e o transvaginal. E o O único transvaginal. detalhe transvaginal que é menstruada, né? As mulheres falam, ai, vou fazer ultrassom menstruada, né? É isso mesmo, e a gente está acostumado, né? Eu faço isso nas minhas pacientes.
E é tranquilo de fazer. Nossa, bom saber. Da próxima É. consulta eu vou pedir esse Fazer uma exame. avaliação. Fazer uma Aham, é avaliação, uma porque avaliação. ainda mais eu que tive endometriose, estava contando aqui pra doutora que eu já tinha procurado ela, né, quando eu Uhum. não consegui engravidar. Fiquei 8 anos com, né, descobri a minha endometriose um pouco tarde até, eu tinha muitas dores. Não é normal sentir dor pra Não menstruar, é no normal. nível que eu sentia, pior ainda. E aí eu te procurei, né, fiz uma consulta, você me deu todos os exames e alguns meses depois eu engravidei naturalmente, nem precisou fazer nada. Deu sorte. A ideia era que eu fosse justamente Uhum. fazer esses exames, ver a reserva ovariana, até um possível congelamento de óvulos. Não sabia o que a gente ia fazer na época, né? Mas tem toda essa questão. A mulher sempre se preocupa com isso. Quanto tempo? Será que dá tempo? Será que não dá? E o ideal, assim, qual que é a melhor idade para uma mulher guardar óvulos, né? Ainda sobre a reserva ovariana, eu gostaria de dizer alguns pontos que a mulher Tá. pode prestar atenção, risco de ter reserva ovariana baixa. Tá. Se a mãe teve uma menopausa precoce, se tem histórico familiar de menopausa precoce, se ela tem uma doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes? Tireoidite de Hashimoto. Hoje fala-se muito nesse assunto. É uma doença na tireoide que causa hipotireoidismo e pode cursar com baixa reserva ovariana. Olha, é tão comum, né? E a endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória e com ela pode gastar óvulos mais rápido. Então tem que acender um alerta, assim, vamos pensar na reserva ovariana e fazer um planejamento reprodutivo, tá? Em relação a quando Já tô fazendo congela... uma consulta Uma aqui, vocês consulta. estão vendo, né? Calma, não é todo Já mundo tô que tem pensando, endometriose que tem pouco óvulo. Calma, não é assim. Lembra que eu falei que nós não somos iguais e temos que ter cuidado, né? Sim. Fazer uma avaliação, sempre fazer É. uma avaliação. Deveria o planejamento familiar fazer parte da consulta ginecológica, né? Acho que, mas eu nem sei se eu quero ser mãe, mas acho que tem que fazer parte, porque lá na frente você pode ter opção, né? Sim. Em relação, você tinha falado até quando que eu posso ter filho, né? Qual a idade? É difícil dizer. Eu tenho pacientes 50, 53 anos que querem ser mãe. E elas estão bem, às vezes não falam, nossa, tá melhor que eu, malha, faz atividade física, saudável, coração bom. A gente faz um check-up, tá tudo ótimo para engravidar. Qual o problema? Então, a idade limite é difícil a gente julgar e dizer qual é a idade. O problema é o óvulo, né? Que vai caindo a quantidade e a qualidade. O ideal, segundo os estudos, é a gente congelar óvulo antes dos 35 anos. Ai, que ruim esse número, né? Os Tipo eu, né? Com 34, na janelinha já. Os estatísticos fazem estudos e colocam lá 30, 35, 40, de 5 em 5, né? E ficou esse marco 35, tá? E aí, porque eles mostram que vai diminuindo a quantidade, a qualidade e tal. Mas a maioria das mulheres vão pensar nesse assunto depois dos 35, né? E aí você fala, poxa, eu tenho 39, tenho 40, eu ainda não tenho meu parceiro. Ou eu penso em ter um filho, mais pra frente, um segundo filho, um terceiro filho. Eu não posso congelar óvulo mais? Qual é o problema? Você pode congelar. Talvez a quantidade que você consiga congelar seja um pouco menor. Talvez, se você tem, por exemplo, 42 anos e quer congelar óvulo, talvez lá, quando você descongelar esse óvulo, a gente indique estudo genético no embrião. Por quê? Porque, por conta da idade, tem um risco um pouco maior de síndromes, né, relacionadas à idade do óvulo. E aí você resolve isso fazendo estudo genético do embrião. Mas você dizer que uma mulher com 40 anos ou mais não pode congelar o óvulo é muito ruim, é muito triste, não é assim, né? A gente explica as possibilidades, né? Então você pode congelar em qualquer idade, mas tendo consciência que dependendo da tua reserva, talvez você consiga congelar menos e talvez você precise fazer estudo genético no embrião lá no futuro. Porque o que pode causar, assim, por que tem que fazer esse estudo genético? Então, aí a estatística É de outra novo. coisa, é o embrião, não é o embrião, óvulo. é o óvulo. Aí vem de novo a estatística, né? Existe uma estatística que coloca que todos nós, quando tentamos engravidar, temos risco
de ter algum filho com síndrome, tá? Isso gera em torno de 1 a 3%, algum defeito de formação, tá? Só que a partir de 38, 40 anos, começa a aumentar o risco de síndrome cromossômica, especialmente a síndrome de Down, né? E aí a gente orienta, olha, se você vai tentar engravidar naturalmente aos 40 ou mais, existe esse risco. Se você vai congelar o óvulo com 40 ou mais, quando você for tentar, o óvulo tinha 40 ou mais. Então a gente fala, olha, uma forma de você diminuir o risco de ter um filho com uma síndrome é fazer estudo genético do embrião. Não é obrigatório, a gente aconselha, né? Então não é sobre o corpo da mulher, é sobre o Não, óvulo. é isso aí, exatamente isso. A mulher, ela pode gestar um filho com 50 Exatamente, anos. O que diz pode. sobre a saúde é a fertilidade não, a qualidade do óvulo. Exatamente. Então, uma coisa é você passar pela gestação, né? Então, não existem, por exemplo, mães que geram filhos para suas filhas. A Sim, barriga solidária. sim. Então, uma mãe de 65, 70, teve caso na Índia de 70 A anos própria gerando. Cláudia Raia, com 55 ela tá, Sim, né? pode gerar. Porque ela já deve ter congelado os Isso, a óvulos. questão é você ter o óvulo, né? Então, com mais idade, aí você talvez não tenha um óvulo ou não tenha óvulo de qualidade. Mas se você recebe, por exemplo, um óvulo que você congelou, teu, ou você recebe um óvulo doado, você pode passar pela gestação. Existe uma outra coisa que a gente tem que falar também, que é o risco obstétrico, né? Eu não estou querendo dizer que é mil maravilhas, né? Existe um risco de pressão alta, de diabetes, Sim. de prematuridade quando a mulher tem mais de 40 anos. E por isso que eu falei, olha, aquela mulher tem que fazer um check-up rigoroso. Tem que estar com peso adequado, não pode fumar, tem que se Aí são os alimentar direito. riscos da Os gestação. riscos da gestação, que qualquer mulher tem, mas quando passa dos 40 anos, esse risco é maior. Agora, se eu vou colocar um embrião numa mulher de 30 anos, numa mulher de 50, a chance de ficar grávida sendo o mesmo embrião é igual. Não muda. Com a idade, não vai envelhecer o útero no sentido de diminuir a chance dela ficar grávida. Porque aí também tem esse preparo, né? Isso. E a fecundação ali, como o corpo reagiu recebendo Uhum. aquele embrião. Então, está relacionado com o corpo da mulher também, da saúde Da dela. saúde dela. Então, é esse, como é que fala? É como se preparasse a caminha ali, né? A caminha, exatamente, o endométrio, né? Sim. Então, uma mulher, por exemplo, que está na menopausa. Eu tenho pacientes de 30 anos na menopausa precoce. Nossa. Terrível, né? Ou que tenha 50, Tem algo que acelera isso na mulher? que leva Que o leva a ter risco uma de menopausa. menopausa precoce? Então, histórico familiar, doenças autoimunes, cirurgias, por exemplo, tem pacientes que tiveram perda de ovário por teratoma, que estão tumores benignos no ovário, né? Ou até mesmo câncer, quimioterapia, radioterapia. Então, pode levar à menopausa precoce. E muitas vezes você tem um útero bom, preservado, que pode gerar. Aí você fala, mas como é que faz para engravidar na menopausa? Eu preciso da sementinha, que é o óvulo. Sim. E aí, ou um óvulo que a mulher guardou, congelou, ou ela recebeu de doação de alguém. Faz a fecundação, a gente dá um pouquinho de hormônio para preparar a caminha que você falou, que é o endométrio, e a gente coloca o embrião dentro do útero. Aí ela tem a chance de engravidar como se não tivesse na menopausa. Tá. Aí a gente já entrou na parte da FIV, né? Eu adoro falar de FIV. O que que é a FIV? A gente sabe o significado, né? Aham, Fertilização in vitro. Mas o que aham, que é de fato, né? Só para as mulheres entenderem. Eu não sei nada de FIV. O que é? uhum. Então, é um tipo de tratamento onde a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, ocorre no laboratório. Então, a gente faz um tratamento onde induz a ovulação da mulher. Isso demora mais ou menos 8 a 10 dias, né? Eu costumo explicar assim, ó. Todo mês, nosso corpo recruta lá 15, 20 óvulos. Desses 15 óvulos, ele escolhe um para ovular, que ele considera o melhor, a gente chama folículo dominante. E o restante morre. É um desperdício, né? A gente que tem tanto, Nossa. morre.
Então, é a morte celular programada. O que a gente faz no tratamento? A gente engana o corpo, faz com que todos os folículos cresçam, todos os óvulos cresçam e coleta todos esses óvulos. Esse Pra ficar em tempo, uma uma quantidade melhor. maior, né? Isso, porque nem todo óvulo é bom. E eu não sei ver a qualidade só no ultrassom. Então, é um tratamento que leva mais ou menos 8, 10 dias. A mulher toma alguns hormônios, tá? E a coleta dos óvulos é feito pela vagina, com uma sedação, não sente dor. A gente põe uma agulha bem fininha, Que guiada. espessura tem, doutora? Você já deve ter visto O óvulo? o que é? É um ovinho mesmo? O que é? Eu costumo brincar assim, que o ovo, né, é o maior exemplo. A gente tem o ovo lá da galinha, né? O óvulo é a gema. O que acontece com a gente não enxerga o nosso óvulo, é muito pequenininho, precisa de um super microscópio para enxergar. Então, aí o que eu enxergo no ultrassom é o ovo, vamos dizer assim, que chama folículo. Então, quando eu ponho a agulha dentro do ovário para tirar, eu vou tirar aquele líquido inteiro do ovo, que vem como se fosse a clara e a gema, sabe? Tira tudo. Aí ele cai num vidrinho. Tá lá num E vidrinho. não fura, igual o Não ovo, fura. que a gema fura. Fura, não fura. O nosso não fura. É muito pequenininho, a gente não enxerga a olho nu, tá? Então cai num vidrinho assim, transparente, a gente olha aquele líquido, sai, será que ele tá lá? Será que não tá? Ai, Então a gente entrega para embriologista, ela olha no microscópio, né? Hoje eu fiz uma coleta de óvulo, ela fala, veio. Quer dizer, o óvulo tá aqui. Tem que olhar no microscópio. Muito pequenininho. sim. E aí a gente vai colocar um espermatozoide, que seja de um companheiro, de um banco de sêmen, né? Dentro de cada óvulo. Isso com uma agulha também. Aí tem que furar o óvulo. É uma agulha muito pequenininha, muito fininha. Coloca o espermatozoide lá dentro. E deixa na estufa em torno de 3 a 7 dias para formar o embrião. E a ansiedade da mulher vai lá em cima, né? Meu Deus do céu. 7 dias esperando. Exatamente. Então, como é que é o passo a passo? Hoje, por exemplo, eu coletei óvulo, fizemos a fecundação agora em pouco. Amanhã eu vou ligar, vou dar a notícia. Olha, quantos embriões eu tenho? Nem todo óvulo vai virar um embrião. Nem todos os óvulos realmente fecundam. Em geral, a cada 10, em torno de 8 fecundam. E nesse desenvolver, nem todos desenvolvem bem. Isso por alteração genética que ocorre ao acaso mesmo. Por isso que a gente não engravida toda vez que tem uma relação desprotegida. Sim, porque é difícil, é uma Uma probabilidade probabilidade muito pequena. a chance de um casal ter uma gestação, né, numa relação hétero desprotegida é em torno de 20%, 15 a 20% por tentativa. Tem umas que não, né? Tem umas que são parideira mesmo, né? 3, 4, já engravida logo em seguida. Aqueles que ganham na Mega, né? É. Aham. E assim, Mas mas tem outras que que, não, que tipo precisam eu, que demoram precisa tanto mais, tempo. porque às vezes tem a endometriose, é uma das causas, né? É. Pode dificultar o movimento da trompa, pode alterar. Existe uma capinha no óvulo que chama zona pelúcida. Imagina a casquinha do ovo, né? Uhum. Você vai furar, é muito durinha, às vezes o espermatozoide não consegue entrar. E na fertilização in vitro a gente consegue fazer esse trabalho. Então, na FIV, a gente faz a função da trompa, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Dos Ajuda gametas. dos gametas, né? O óvulo, o espermatozoide. O espermatozoide, se ele for preguiçoso, vamos dizer assim, mais lento, se o homem tem pouca quantidade de espermatozoide ou uma qualidade alterada, a gente consegue ajudar a escolher o campeão melhor para colocar dentro do óvulo, né? E aí ver o desenvolvimento do embrião na estufa. Então, daqui 7 dias eu vou dar notícia. Vamos abrir a estufa, vamos olhar no microscópio e dizer: olha, esse embrião tá legal, tá pronto para ir para o útero. Mito ou verdade? Dá para escolher o sexo do embrião? É possível, mas não é permitido. Né? Olha só, hein, gente? Presta atenção. Presta atenção. Essa é uma ótima pergunta. Então, assim, a gente não consegue, olhando o óvulo e o espermatozoide, saber se é menino ou menina. Como é que a gente sabe? Tem que fazer um furinho no embrião, tirar algumas células dele, a gente chama isso de biópsia embrionária, e analisar os cromossomos desse embrião, que são pecinhas de DNA, vamos dizer assim. Sim. E aí eu vou dizer, olha, esse embrião é menino ou é menina? Então, para
Para isso, numa FIV convencional, a gente não consegue saber, porque nem todo mundo faz estudo genético de embrião. Lembra que a gente conversou sobre isso no começo? Sim. Quem que vai fazer estudo genético de embrião? Quando tem alguma doença, um risco muito alto de ter alguma doença genética no filho, Mas pela mesmo que a idade. pessoa escolha a biópsia genética, você vai falar pra Uhum. ela, ó, tem 3 meninos e 2 meninas, mas vai ter que ser colocado todos pra tentar, ou não? Como é que é? Então, aí Porque quando não você recebe. desenvolveu todos, ou, né? Aí assim, vai sair no laudo se é normal, se não é. Teve um período, o Conselho de Medicina é muito sério nesse sentido, e ele coloca uma norma onde é proibido escolha de sexo no Brasil, né? E aí teve um período, até em outubro do ano passado, onde não podia sair no laudo o sexo. Por isso que eu falei, é possível, mas não é permitido. A partir de outubro, agora, nesse momento, eu posso dizer, está saindo no laudo. Quando sai no laudo, o sexo do embrião, pode ser que todos os embriões são meninos ou todos são meninas. Você não tem como escolher, porque ele já está ali. É, Aí imagine que você tem 3 meninos. Ah, mas meu sonho é ter uma menina. Mas você só tem 3 meninos, não tem escolha. então é melhor não falar. Pois é, eu falo por uma. Melhor não falar, melhor não saber. É, porque não é o Não, objetivo, né? O objetivo do nosso sim. tratamento é constituir uma família, é ter É. filhos. Então, só se justifica no Brasil fazer estudo genético de embrião se tiver alguma doença relacionada ao sexo. Existem doenças que estão relacionadas ao sexo da pessoa, Uhum. né? Por exemplo, a hemofilia está relacionada, né? E aí você pode legalmente escolher o sexo do embrião. Nos outros Ah, casos, não. nossa, é bem complexo, É né? Tem complexo, né? várias coisas. E essa história, assim, de. Porque é curiosidade, né? Do Uhum. povo. E o povo quer saber. O povo quer saber. De escolha de cor de cabelo, olho. Isso não é possível. Tá, mas a hora que, por exemplo, eu sou uma doadora de óvulos, Ah, eu tenho sim. cabelo ruivo. Aí eu Uhum, chego lá e falo, na minha descrição, que eu sou doadora ruiva. E aí uhum, chega uma mãe que é um filho ruivo. Como é que uhum. funciona essa parte? Então, aí entra o código de ética médica de novo. Então, uma clínica que trabalha bem certinho e segue os códigos, o código de ética, lá está escrito assim, que a escolha dos doadores tem que se basear com as características dos receptores. Hum, Então, se você é loira do olho azul, tipo eu, então para mim tem que ser um óvulo, se eu fosse precisar de um óvulo, como eu, hum, né? Se eu fosse oriental, por exemplo, um óvulo oriental. Então, o Conselho de Medicina orienta que tem que ser doadores fenotipicamente, ou seja, parecidinhos comigo. Mas isso por questão Questão ética. genética ou só ética É só mesmo? questão ética. Mas se a mãe quiser, eu Pois é. quero. Aí, Fica a escolha da família, pois é, né? é. A gente sabe que tem serviço que às vezes não segue muito o código de ética, né? Às vezes, vamos dizer assim, mãe solo, por exemplo, né? E querem buscar um doador, aí escolhe um doador com as características que ela quer. A gente sabe que isso acontece, né? Mas se for seguir bem a risca, não é recomendado, né? E como que funciona essa parte de doar óvulos? Uhum. Então, eu sou uma mulher que tenho, né, bastante óvulos e quero doar. Não sei como é que funciona. Então, existem 3 tipos de doação. Aquela doação de coração altruísta, assim como tem pessoas que doam sangue, tem pessoas que doam óvulo, querem ajudar alguém, né? Então não recebe nada em troca. Pensa, vai lá. Eu falei de tomar remédio, fazer ultrassom, anestesia, coletar óvulo, só para ajudar alguém. De Nossa. forma altruísta, existe. Existe a doação compartilhada, que é uma mulher que também quer engravidar. Tudo isso que eu estou falando é permitido pelo Conselho de Medicina, Ah, ilegal no Brasil. Então, a doação compartilhada é aquela que a mulher quer engravidar e tem alguma dificuldade, em geral, um problema no parceiro, né? E então ela pode fazer todo o tratamento e ela doa uma parte dos óvulos que ela produzir. Então, imagine que ela produziu 10 óvulos, ela fica com 5 óvulos, ela doa 5 óvulos, uhum. tá? Em contrapartida, ela não pode receber dinheiro de forma alguma. No Brasil não é permitido o comércio, mas ela tem um benefício no custo do tratamento dela, tá? Uhum.
Mas para manter esses óvulos, tem que pagar uma mensalidade, por Sim, exemplo. aí o tratamento dela, a parte que cabe a ela, tem um custo. Infelizmente, os convênios não cobrem, né? Uhum. Então, os remédios que ela precisa, também o pré-natal, é tudo por ela, né? Mesmo ela sendo doadora, se ela doar, por Uhum. exemplo, uma parte e quiser ficar com outra reservado lá, Isso, é. aí ela tem que pagar por esses óvulos, Sim, tá? sim. Uhum, sim. Para manter. Para manter. Para ser doadora no Brasil, não pode ter doença infecciosa nenhuma, assim como para doar sangue, né? HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, é feita uma triagem bem rigorosa. Não pode ter doença genética, hereditária, ter vícios, uso de drogas, cigarro, por exemplo, né? E ela tem que ter bastante óvulo, uma boa reserva ovariana. E tem bastante mulher que vai lá para doar, Tem doutora? bastante. E tem que ter Uhum. tudo isso. Tudo Meu isso. Então a Deus. gente faz uma triagem, né? Eu falo, olha, primeiro tem que ter um coração enorme, né? E aí a gente faz uma triagem. Ela tem que ter no máximo 37 anos, de acordo com o Conselho de Medicina, entre 18 e 37, né? Por que 37? Porque a partir dessa idade, 38, começa a aumentar o risco de malformação e síndrome, né? Então, para não aumentar na receptora, é um risco. Aí na biópsia genética já consegue identificar também. E se Se for, tem quando é algum. com doadora, geralmente não faz estudo genético de embrião, porque é uma mulher mais jovem, Não, eu né? pergunto assim, se alguém quiser fazer só para saber se esse óvulo, né, que recebeu aos Uhum, 37 anos de uma outra mulher, a uhum, saúde desse óvulo, desse embrião, né, uhum. para ver se tem essa questão genética de síndrome de Down. Aí faz estudo genético do embrião. Já aconteceu de mulheres que chegam lá, não, e fecundou, tem o embrião, vi que tem síndrome de Down, não quero. Já Sim, aconteceu? acontece. A maior parte das alterações que a gente vê nos estudos cromossômicos são aleatórios, né? Então, a gente tem vários cromossomos. Então, às vezes, a alteração no cromossomo 1, no 22, ou 21, que é a síndrome de Down, né? Então, na maior parte, são alterações que ou a mulher não ia engravidar com aquele embrião, ou ia levar a um abortamento. A chamada gravidez bioquímica, sabe quando dá um teste positivo de gravidez, aí o teste vai baixando, o beta vai baixando, e a mulher menstrua, ou um aborto retido. Então, na maioria das vezes, é uma alteração cromossômica no embrião, que aí a biópsia Já vai. vai mostrar. Então, uma das indicações muito boas para estudo do embrião é para casais que têm abortos de repetição. Sim, porque aí já. Aí você seleciona um embrião que é cromossomicamente saudável. Você não exclui todas as doenças que existem, mas exclui as alterações cromossômicas, que são a principal causa de abortamento precoce. Nossa, tem tudo isso, né? Uhum. Eu ia te perguntar, o que você acha do método de ovulação Billings? O Billings ajuda bastante, Ajuda? mas não para Você, como, todas. né, uma médica Aham, especialista em reprodução humana, aham. tem alguma visão sobre isso, assim, que possa trazer pra gente? Então, quando o paciente chega para mim, já tem anos de tentativas, às vezes, né? O que é o método Billings? Vamos explicar, né? Sim, sim. A gente já falou sobre isso no programa, Ah, mas então para quem tá assistindo esse, não vai esse entender. Então, é né? a mulher conhecer o seu corpo, né? É. Então ela vai marcando lá. Hoje tem aplicativos maravilhosos, onde pode ir marcando o dia que menstrua, o dia que namora, se está sentindo cólica, como é que tá a umidade, a secreção vaginal, né? E aí ela pode introduzir o dedo na vagina e sentir aquele muco que vai saindo, né? Um muco puxa-puxa. Olha, eu vou falar de novo do ovo, né? A clara de ovo, Aham. Agora é a a clara. clara, um O puxa ovinho é a é gema. a gema é o O óvulo, né? óvulo. É. E aí, quando tiver bem puxa-puxa finlante, que a gente fala, que seria o período mais fértil para ter relação, né? Essa é uma forma da mulher se conhecer para ter relação no período fértil. Mas, muitas vezes a mulher não sente. Eu tenho muitas pacientes que falam: "Nossa, eu nunca senti isso", né. E eu vou examinar, às vezes, no dia que está ovulando, quando eu ponho o espéculo, que é aquele aparelhinho do preventivo, eu vejo o muco lá dentro, mas esse muco não sai. Então ela talvez não perceba. Então corre o risco de errar a data da relação. Imagine casais que Vai ter que fazer todo dia. maratona do Namorar. amor, né. É.
Um paciente um dia falou, mas quarta-feira é dia de pagar boleto, não dá para namorar, né? Todo dia. Sim, Tem que não tenho trabalhar cabeça para isso todo dia. dia. Então, se for uma relação, imagine casais que viajam, moram separados, ou em turnos diferentes, um trabalha de dia, outro à noite, quase não se encontram, ou já tem filho, sabe que, né? Tentar um segundo filho, às vezes é uma maratona, né? Porque o filho vai lá e bate na porta bem na hora H, né? Então, você conhecer o seu corpo ajuda, mas se a gravidez não está vindo e você não está percebendo certinho o Billings, por exemplo, o método, né? Você pode lançar mão de outras formas para saber seu período fértil. Por exemplo, o ultrassom, que é o controle de ovulação, para ver se está ovulando certinho. E tem um teste de LH. Já ouviu falar do teste de LH? Não. É um teste de farmácia. Então, você passeando pelos corredores da farmácia, vai estar junto com o teste de gravidez. Vai lá, tá escrito teste de fertilidade, teste de ovulação. Então, a mulher faz xixi no frasquinho, todo dia, a partir do 10º dia do ciclo, mais ou menos. E aí, quando dá positivo, vai dar uma carinha feliz ou 2 risquinhos, é o dia de namorar e o dia seguinte. Nossa. Facilita um pouco. Mas tem mulheres que têm ciclos mais longos, e aí o teste nunca dá positivo. Aí eu falo, então vamos fazer ultrassom, vamos fazer uma avaliação. Nossa, então, assim, né? Ouvindo tudo isso, né? A chance que uma mulher tem de engravidar, que já é baixa, numa relação normal. Uma tabelinha, que também, né, pode falhar. Um teste, assim, que, né, o ciclo pode ser... Não é tão simples assim, né? Não é fácil de engravidar, né? Existe esse mito, né, que é fácil. Né? Como você até falou, tem gente que sai aí engravidando, uma loteria ao contrário. Existe uma estatística, assim, eu gosto de comparar. Acredita-se que em torno de 10% da população tem diabetes. É bastante, né? Muito. Todo mundo conhece alguém com diabetes. Você deve conhecer, conheço. Nossa, muita gente. Em torno de 10 a 15% das pessoas em idade fértil têm dificuldade para engravidar. É a mesma coisa. Só que as pessoas não falam. Não. As pessoas contam que têm diabetes porque não é uma doença, né? Que é pejorativo. Agora, falar, olha, eu estou tentando engravidar e não consigo, as pessoas não contam. Então, dá a impressão, a falsa impressão, que é fácil. E não é. Não é. Tem muita gente tentando quietinha. Sim. Sem se abrir, sem contar. Prefere falar, não, eu não quero filho agora, né? Do que falar, não, eu tô tentando e não tô conseguindo, né? Uhum. Eu vejo por mim, assim, eu já tava 8 anos de relacionamento, nunca me preveni, assim, com o meu esposo, porque a gente já, com 8 meses de namoro, a gente já foi morar juntos, então a gente já tinha, né, já tinha combinado, bom, beleza, se vier um filho, ok, mas nunca usei anticoncepcional, nada, só quando eu tinha 15 anos. E assim, né, lógico, com os outros relacionamentos que eu tinha, sempre me preveni, mas depois eu não sabia por quê, não entendia por quê. E tantas dores, né? Nunca se falava sobre isso. Eu tinha muita dor. De chegar a tomar, assim, cartela de Buscofen, assim, direto, sabe? Tipo, remédio pra dor, pra passar. E aí, depois que eu fui descobrir que era uma endometriose. Então, que difícil, né? Não se fala sobre isso. Eu me vejo com a cabeça que eu tinha antes e depois que eu descobri, meu Deus, é um divisor de águas na vida de uma mulher que sabe que tá tendo, né? Que não consegue engravidar por isso, uma série de fatores. Falava, quando eu vim, veio, né? Uhum. Depois eu falei, não é bem assim, meu Deus, deveria ter procurado tratamento antes, olhado antes como que estava meu corpo, não entendia por quê. Que louco isso, né? E a gente fica ali tentando. A gente tem a cultura de que é normal ter dor. É normal ter dor. E não é normal. Não é normal. Não. Né? Nessa semana eu atendi uma paciente que falou assim, olha, eu fiz tantos preventivos na minha vida, tantos exames, e nunca ninguém viu nada. E aí, quando eu pedi o mapeamento de endometriose, que é um exame específico, tem que ser feito por uma pessoa que entenda do assunto. A gente só acha o que realmente sabe procurar, né? E aí faz o diagnóstico e a pessoa fica arrasada, fala, como é que ninguém viu isso antes, né? E falava que era normal ter dor, né? E o fato de você estar exposta à gravidez por tanto tempo e não engravidar, tem que acender uma luz e falar, pera,
tem alguma coisa Eu errada. falava, devo estar namorando no meu, né? Fora do Ou é meu muita período sorte, né? fértil, tô Sorte ao com contrário, né? sorte, alguma Não é pra coisa. ser. Achava, daí depois de 8 anos não, né? Porque aí a minha filha veio depois de 8 anos, mas eu descobri em 2016. E aí, em 2018, que eu engravidei. Mas aí eu fiz a videolaparoscopia, né? Então deu uma ajudada, eu acho. Ajudou. Mas mesmo assim, a gravidez, ela, pra mim, a médica falava, é como se fosse uma limpeza no teu organismo, porque a menstruação, pra mim, é o ó. É como se estivesse Sim. inflamando tudo. Então, a gestação limpa, né? Uhum. Vem como um respiro pro meu corpo. Nossa, que bom que você engravidou e Uhum. parou de menstruar, né? Sim. E quem tem DIU, né? Ele precisa tirar pra fazer o tratamento de óvulos. Por exemplo, eu uso DIU, eu quero Uhum. engravidar de novo. E eu Uhum. quero também ver a minha reserva ovariana, quero. Não precisa mexer. Não precisa Não mexer. precisa tirar. Mas como é? Tá lá colocado no. Então, o DIU Junto, vai tirar. tá dentro do útero. Então, é um aparelhinho muito pequenininho que fica dentro do útero. Seja o DIU de cobre, o prata, ou calina, ou Eu uso mirena, Mirena. né, que Aham. são os hormonais. Não precisa mexer. A gente vai usar hormônios que vão atuar nos ovários. E a coleta dos óvulos é nos ovários. Não passa pelo útero, não mexe no útero. Então A vai gente em só outro vai lugar. interferir no útero quando for colocar o embrião no útero. Então, imagine uma mulher que não tem filhos, ou uma mulher que já tem uma criança, e fala assim: eu estou pensando em congelar óvulo. Né? E vai lá, faz a avaliação da reserva. Vamos começar? Vamos, qualquer dia do ciclo. Pode começar o tratamento. E não precisa tirar, não precisa mexer, não vai atrapalhar, não vai ajudar, nada. O problema é como. Porque assim, o Mirena não é para as mulheres menstruarem. É uma não sei quantas lá que menstruam. Bem Tipo pouco. eu. Tipo Então, eu menstruo. eu menstruo. Só que é muito pouquinho. Então, Aham. é naquele período que aí eu teria que fazer a coleta, digamos. Porque como Não, é que vai saber? Não não é. precisa, não. Porque a gente só precisa organizar o ciclo quando vai colocar o embrião no útero. Quando você não vai colocar, que é esse caso, tanto faz, para começar o tratamento qualquer dia. Nossa. Isso serve para pacientes, por exemplo, com câncer. Imagine uma mulher que acabou de receber um diagnóstico de câncer, um linfoma, um câncer de mama, e ela foi indicado fazer uma quimioterapia. Então a gente fala, olha, a reserva ovariana pode baixar muito, altera a qualidade dos óvulos, vamos congelar. Eu não posso esperar ela menstruar para começar o processo de congelamento. Eu tenho que começar hoje. E não importa se ela está menstruada hoje ou não. Sim. Então, pode começar em qualquer dia do ciclo o tratamento. Legal. Só começa menstruada quando ela quer engravidar. Porque aí eu tenho que preparar a caminha do embrião, que é o endométrio. Jesus! Meu Deus! Quanta coisa! Muita informação, né? A gente tem que falar sobre o planejamento familiar, né, doutora? Por que é tão importante, antes de tudo isso, de todas essas informações, o que é óvulo, o que é embrião, o que é FIV, a gente precisa ter esse planejamento. Qual que é a tua visão sobre isso? Do porquê que é tão importante, né? Então, como eu disse, né, assim, nas consultas ginecológicas deveria ser falado, né, sobre isso, da reserva ovariana e tudo mais, mas quando a gente fala em planejamento, fala também em doenças. Então, aquela mulher que resolveu engravidar, a gente fala, olha, não tente sozinha, converse com o seu médico, sua médica, né, olha, eu vou começar a tentar. Por quê? Existem doenças que aumentam o risco de malformação, por exemplo, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, a própria hepatite C, a hepatite B, HIV tem que ser tratadas antes de uma gestação acontecer. Existem vacinas que a gente pode fazer para prevenir algumas doenças. Tem que tomar o ácido fólico, que é uma vitamina, né, para diminuir o risco de anencefalia, que é quando não forma o cérebro direitinho, a coluna do bebê. Então, antes de começar a tentar engravidar, a gente fala, ó, vamos fazer o planejamento, né? Então, todos esses exames são exames de sangue numa consulta ginecológica, fazer um preventivo para ver como é que tá, examinar a mama. Existem mulheres jovens com câncer de mama, então tem que ver se está com alguma lesãozinha na mama, fazer todo esse check-up. E faz parte também o exame do marido. Esse é um tabu, né? Muitos homens não querem fazer espermograma.
Ou até não se importam, Pra mas ver a ninguém saúde pede para mesmo ver a dos saúde dos espermatozoides. espermatozoides. Se o homem não faz um espermograma, ele não sabe se ele tem espermatozoides. Existem homens que não eliminam espermatozoides por uma causa obstrutiva, ele até produz, por exemplo, no testículo, mas não sai no ejaculado. Ou seja, tem como engravidar depois de um tratamento, né? Imagine aquela mulher que ficou tentando por anos, e aí depois de anos tentando, chorando a cada teste, Vai descobrir que vai é o descobrir que é marido. o marido, né? Então, a chance de ter um problema masculino como causa de infertilidade é metade da mesma coisa da mulher. 50%. É igual, né? Existem muitos problemas masculinos, é que existe esse tabu, né? Então, o espermograma deveria ser pedido no planejamento familiar. Sim. Então, a gente acaba conversando, o marido às vezes não vai na consulta, né? Fala para a mulher, o que você acha, né, de a gente pedir para o seu marido, vamos conversar, vamos pedir para ele vir aqui na consulta, explicar a importância, porque se a gente detectar um problema, vamos investigar, vamos tratar, né? E aí não ficar triste, chorando a cada menstruação, sendo que poderia ser evitado um problema. Sim. Teve algum caso, assim, de alguma mulher alguma tentante, assim, que te marcou muito, assim? Você falou, nossa, esse, em toda a tua trajetória, assim? Eu sempre gosto de perguntar, porque sempre tem alguma coisa que marca. Tipo, essa, nossa, Meu teve, assim? Deus do Deve ter céu, tido tantos, mas assim, tantas histórias, né? você falou, nossa, essa tentou, sei lá, quantas vezes, ou conseguiu, ou não, ou você falou, achava que não ia dar e deu. Olha, eu tenho muitas histórias, dá para escrever um livro, mas eu vou te contar o primeiro tratamento que eu fiz, então, que é o que mais marcou. Eu tenho no meu consultório, para quem me conhece, eu tenho uma pedra que eu ganhei dessa paciente, tá lá guardadinha, que ela me deu com muito carinho, assim, tá lá, e eu olho para ela e falo assim, ó, é possível. Porque foi o caso talvez mais difícil, um dos mais difíceis que eu fiz. Na época ela tinha 44, 45 anos, não tinha filhos, e o marido tinha raros espermatozoides. Então, tinha o fator da idade, ela quase não tinha óvulo e não tinha quase espermatozoide. A gente conseguiu um embriãozinho, um só, Um, um só. meu, Primeira FIV e deu certo. nossa. Então a chance era pequena. A gente sabe, se qualquer um colocar no Google, vai ver que a chance é pequena por causa da idade e tudo mais, né? E deu certo. Então eu falo, ó, tá ali para me mostrar que é possível. Até tem uma pergunta aqui, ó, sobre a FIV, né? Se dizem que é difícil engravidar na primeira FIV. Tá aí. A É muito gente. relativo. É muito relativo. Existem casos que a probabilidade de engravidar é muito alta, né? E não dá certo. A gente fica muito triste sempre, Ah, mas, não, né? mas essa um embrião foi demais, Esta hein? é aí um caso com prognóstico bem ruim e que dá certo. Então Sim. a gente fala, olha, não é porque é a primeira tentativa que não vai dar certo. Teve outro que eu fiz recentemente, que a paciente já tinha feito acho que umas 15, 16 FIVs. Meu Deus, quanta força, quanta energia para ir e continuar. E ela chegou a falar assim: olha, eu tenho vergonha de chegar aqui e fazer de novo o tratamento, porque é muito tratamento. Falando, mas vergonha de que jeito? Vamos em frente, né? E deu certo, nenenzinho, Nossa. tudo bem, né? Então, tem histórias lindas aí, muita luta. As tentantes, Nossa. os tentantes merecem um prêmio, porque não é um caminho fácil. É uma, né, é um milagre realmente, né? Porque se a gente parar para pensar, é uma junção de muitas coisas, Muitos né? fatores, Muitos fatores que envolve. muitos fatores. Então, é o corpo, é tudo, Uhum. né? É difícil mesmo. A gente tem uma pergunta aqui que a gente já falou sobre a mulher na menopausa, né? Se ela ainda. Eu vou fazer aí você responde. Mito ou verdade? Uma mulher na menopausa ainda consegue ser mãe? Consegue, Então, você né? falou da menina de 30 anos, fiquei Sim, pensando, como é que ela vai engravidar? aí tem que ter óvulo guardado, né? Ou óvulo doado. Né? Então, Então, aí é uma questão bem séria, é fazer o diagnóstico correto de menopausa. Menopausa é a ausência de menstruação por pelo menos um ano e tem que cumprir alguns critérios de laboratório, alguns exames de sangue. Existem mulheres que não menstruam e não estão na menopausa. Então, tem que ver se o diagnóstico é correto ou não. sim.
Tem que ter os exames de sangue, porque, por exemplo, uma mulher pode ter síndrome de ovário policístico, não menstruar e ter óvulo, e escapar uma ovulação e engravidar e achar que estava na menopausa, né? Mulheres que têm síndrome de ovário policístico têm menopausa bem tardia, porque nascem com bastante óvulo. Então, de repente, pode escapar uma ovulação aí e engravidar depois de uma certa idade. Nossa, muita coisa, né? Meu Deus. E se a gente para com a pílula, quanto Uhum. tempo tem pra engravidar, né? Procuro um médico, eu quero engravidar. Porque falam que a pílula interfere muito nisso, ou não. Ou Esse é um mito. é um mito? É um Se grande eu tomar mito. 15 anos anticoncepcional e, tipo, né, pode interferir? Não, é mito. Adorei que você falou isso. É um É. mito. Nossa, não sabia, achava que era verdade. Então, tem gente que fala, né? Fala assim, ó, se tomou 15 anos, vai ser mais difícil engravidar. Talvez sim, porque você envelheceu 15 anos. Então, é a idade da mulher que importa, não o tempo que ela tomou pílula. O fato de tomar a pílula, tem mulher que fala, ai, tem que limpar meu corpo, tem que tirar o hormônio de mim. É. Isso não é verdade, não é necessário. O que precisa, o que a gente recomenda é tomar o ácido fólico 2 meses antes de tentar. Então, antes de parar a pílula, você começar 2 meses antes o ácido fólico. Então, quando você resolver, antes de parar a pílula, já fala com seu ginecologista e aí começa a vitamina, faz os exames, tudo. Parou a pílula, pode ser que você engravide de primeira. E o fato de engravidar de primeira não aumenta risco de malformação, de aborto, de nada. Por conta dos hormônios. Não, Nossa, totalmente mito, então. totalmente mito. Bom saber. Mito ou verdade? Infertilidade é genético? Pode ser. A endometriose pode ter um fundo genético. Hoje a gente sabe disso, que tem uma ligação familiar da endometriose, por exemplo, que é uma doença que pode dificultar engravidar. Existem alterações cromossômicas que levam à infertilidade e é considerado genético. Sim. A própria menopausa precoce pode ter uma característica familiar. Nossa. Então, se tem casos na família de infertilidade, tem que se olhar, sim. É bom De investigar. abortamentos, investigar, né? Qual que é a diferença de infertilidade e esterilidade? No fundo, dá na mesma, né? Mas a esterilidade seria a dificuldade absoluta em ter filhos. A esterilidade, por exemplo, perder o útero. Né? Eu tenho pacientes que, infelizmente, por uma fatalidade, um câncer, perderam o útero, então tem a esterilidade. No caso de um homem que fez quimioterapia e que não produz mais espermatozoides, ele tem esterilidade. A infertilidade é a dificuldade em engravidar, que pode ser revertida com tratamento, seja com remédio, seja com cirurgia, seja com fertilização, com inseminação. A cirurgia que você diz é A no vídeo, caso por da exemplo. vídeo, né? Sim, você pode. A infertilidade é a dificuldade em engravidar após pelo menos 1 ano de tentativas. A gente não espera 1 ano quando a mulher tem uma reserva baixa, quando ela tem uma idade mais avançada, ou quando eu já sei que existe um problema. Imagine que lá no planejamento familiar, o casal nem tentou, mas já descobriu que o homem tem poucos espermatozoides ou não elimina no ejaculado. Esse casal, ele não é considerado infértil porque não tentou, mas tem o risco da infertilidade. Então, eles merecem já um tratamento. Sim. Nossa, que cirurgia doida a videolaparoscopia pelo umbigo, meu pai amado. Só vocês mesmo, é dom mesmo. A minha primeira especialização foi essa, videocirurgia. Faz pelo umbigo, gente. Faz pelo umbigo, né? É, e ficou uma cicatriz bem pequenininha. Recuperação super boa, né? Nossa, super. Super. Nem 15 dias, uma semaninha ali já tá bom, já dá pra levantar já. Imagine que faz tratamento de câncer, né? Pelo umbigo também. Nossa, Sim, é muito bom. muito bom. O exame pra saber se o homem é fértil é só o espermograma? Tem algum outro? Tem um monte de exame, né? O espermograma não diz se o homem é fértil ou não. Um espermograma só também não. Nossa. Então, a gente diz assim que o espermograma é uma foto de um determinado momento. Pode ser que Então, um só não vale. A Organização Mundial de Saúde diz que teria que ter 2. 2 ou 10. 2 ou 10. 2 pelo menos, com intervalo de 60 dias. Por quê?
A espermatogênese, que é o tempo que leva para produzir o espermatozoide, leva 2 a 3 meses. Então, pode ser que, faz de conta que ele levou um chute lá, né, no testículo. Vai ficar uns 2 meses ruim o material dele. E aí depois melhora. E o inverso verdadeiro também, né? Sim. Então, a gente diz que tem que fazer pelo menos 2 espermogramas. Mas tem ultrassom de testículo, avaliação. Por que ultrassom de testículo? Pode o homem ter varicocele, por exemplo, Ah, sim. que são varizes no testículo. O que essas varizes fazem? Elas esquentam, é muito pouquinho a temperatura que altera, mas altera o DNA do espermatozoide. Isso pode dificultar a fecundação e desenvolvimento do embrião. Existem Mas exames. nada a ver com se fecundar, pode dar uma formação também no bebê, genético, pode? Existe uma associação, sim, que pode aumentar, chama fragmentação de DNA espermático. Eu não queria falar muito difícil aqui, mas Não tem como, não né? tem como. É muitos livros. Muita coisa. Muita Então, coisa. esse aumento de temperatura, que é muito pequenininho, o homem nem percebe, pode degradar o DNA do espermatozoide, e isso parece estar associado com abortamento. Ah, Então, casais, né, que têm abortamentos de repetição, têm que investigar o homem, porque nem sempre só causa feminina, pode ser uma sim. causa masculina. Nossa, muita coisa, meu Deus. E, assim, o que pode ocorrer de falha numa FIV? Então, vamos voltar um pouquinho na FIV, porque a Uhum. gente não falou tudo, né? Nossa, falta bastante O coisa. que pode ocorrer de falha, assim? Olha, Não é só o embrião não fecundar. vamos lá no começo, né? Então, eu falei que ia dar hormônios para induzir ovulação. Pode não produzir óvulo, não ter óvulo suficiente, não responder à ovulação. Pode ovular antes da hora, e aí perder o tratamento. Pode ser que na hora que a gente vai coletar o folículo, não tenha o óvulo dentro, chama folículo vazio. Pode ser que o óvulo não tenha boa qualidade, a gente só vai saber na hora Dói isso. pra coletar? Você Um fala, ai, óvulo? coletar, é. Não, é com sedação, é dormindo. Então deve doer, porque se seda, claro que dói. Não pode se mexer, né? Pensa uma agulha dentro da barriga, né? Não, não Ai, pode. E pode o óvulo não fecundar, pode o embrião não desenvolver, né? Pode ser que o endométrio, que é aquela camadinha do útero, não consiga abraçar aquele embrião e permitir com que ele realmente se desenvolva ali dentro, né? E tem muita coisa que a medicina não entende ainda, que é o mecanismo de implantação embrionária. Isso aí estuda-se muito, mas a gente não consegue saber, porque é difícil estudar a implantação do embrião, né? como assim? Não entendi. Você colocou o embrião no Eu útero. quero saber tudo. Você colocou o embrião no útero. E aí? O que pode dar errado? Aí é a magia, né? A gente não sabe. O que a gente pode fazer para. Porque eu não Vocês posso pôr ficam uma. analisando o que deu errado, mas não sabe exatamente o que Exatamente o foi. que Ah, foi. entendi. Eu faço um ultrassom. Eu falei que o embrião a gente não enxerga olho nu, né? Só no Sim. microscópio. Então, se eu fizer um ultrassom de uma mulher que eu acabei, na barriga dela, né? Que eu acabei de colocar o embrião no útero, eu não vou enxergar aquele embrião ainda. Só depois de um mês que a gente vai ver no ultrassom o batimento cardíaco, Meu né? Deus. Então, como é que eu sei que está dando certo ou não? A gente pode fazer dosagem hormonal no sangue da mulher, dosar alguns hormônios, ver se está indo bem. Mas lá dentro do útero pode alguma coisa não dar certo e não fixar aquele embrião, né? Tem que ser muito preciso, né? Ali foi. Existe um limite para a mulher fazer FIV com os óvulos próprios? Não existe uma regra. Para útero, para a idade da mulher, o Conselho de Medicina diz assim, que até os 50 anos, ok, da mulher, né? Mais de 50 anos tem que fazer uma avaliação clínica rigorosa da saúde dela. Em relação aos óvulos, não tem limite de idade. O que a gente aconselha é o estudo genético do embrião, especialmente em mulheres com mais de 40 anos. Então, uma mulher que tenha lá mais de 45, por exemplo, 45 anos, tem óvulo ainda, né? Quer tentar com óvulo próprio, a gente diz, olha, existe uma chance menor de dar certo e a gente sugere fazer estudo genético de embrião, para que coloque um embrião cromossomicamente, que é a parte genética saudável no útero. Sim.
Existem muitas Nossa. mulheres que querem tentar. A chance de ficar grávida, se a gente for comparar uma mulher de 45 usando o óvulo dela ou usando o óvulo de doadora, a chance é maior com o óvulo de doadora. Sim, porque daí, É um pela, óvulo se mais for jovem. idade, né? É, Mas às vezes ela fala, não aceito, não quero, eu quero o ela quer óvulo o meu. meu. Posso tentar com o meu óvulo? Claro que pode. Né? Mas aí a gente conversa bem abertamente sobre as taxas, né? As possibilidades, as limitações do tratamento. Não é um tratamento fácil, né? Envolve muitas coisas, né? Nossa, muitas coisas mesmo. A gente falou sobre a biópsia embrionária, né? O que pode ser, se for para a gente fazer, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque é para as mulheres, não necessariamente só para essas mulheres, pode ser feito por todas, né? Mas é o que você falou, a partir dos 40 anos, se for coletar, a partir não, a partir dos 37, que é o ideal, né? Se for É fazer 38. 38, se for 38. fazer a coleta de óvulos, né? E aí vai fazer a reserva lá, o congelamento, seria ideal que aí depois, se for fecundar, que faça a A biópsia biópsia. para ver essa questão, para ver se não vai prejudicar o bebê, alguma coisa, né? O É, embrião. isso. A gente falou também sobre alteração quando que uma mulher tem alteração na ovulação. Uhum. Outras mulheres, quando ela tem, outras mulheres na família também vão ter? Também é genético essa parte? Ou um grande exemplo é a síndrome de ovário policístico. Né? Então, assim, na síndrome de ovário policístico, a mulher nasce com bastante óvulo. Então, aquela mulher que vai ter menopausa bem tardia. Eu falo, olha, tem todo um caráter pejorativo, né? Ah, eu tenho ovário policístico, não vou poder engravidar. Eu falo, não, não, vamos comemorar que você nasceu com muito óvulo. É uma bênção. Às vezes, são óvulos preguiçosos. A gente precisa dar uma ajudinha. Então, geralmente, isso passa de mãe para filha. É uma característica familiar, a síndrome de ovário policístico. Mas aí a gente vai tratar com indução de ovulação, que é um tratamento fácil, Porque medicamentoso. ela tem muito, Ela né? tem muito, mas tem uma dificuldade no metabolismo dela que não deixa crescer direito, por isso que não ovula bem. Então a gente precisa dar uma mãozinha com o remédio. E aí chama indução de ovulação. São dois caminhos. Se ela não quer engravidar, aí o tratamento é a pílula anticoncepcional normalmente, né? Que já regula o ciclo, já controla a síndrome, né? E se ela quer engravidar, induz ovulação. Nossa. E aí acompanha para ver o dia fértil, com controle de ultrassom, para namorar no dia certo, né? Você já deve ter, na tua trajetória, com certeza, né? De pegar. Nem sempre, a grande maioria dos casos, é óvulo próprio ou não? De tratamento de reprodução, a maioria. Maioria, né? Nos meus tratamentos, a maioria é com óvulo próprio. Mas com Uhum. certeza você já pegou Tem, a gente casos trabalha desde a minha formação, né, como fertileuta, eu trabalho com ovo-doação. A gente sempre trabalhou com banco de óvulos e trabalhamos com os dois cenários, seja com óvulo próprio, com óvulo doado. Nossa. Aqui a gente já falou também sobre que uma parceira ela pode engravidar, se for um casal de mulheres. Casal homo, né? Pode engravidar com o óvulo da outra? Sim. Sim, porque se for doadora normal. Chama gestação compartilhada, permitida pelo Conselho de Medicina, é legalizada no Brasil. E aí tem só alguns detalhes, assim, a gente sempre explica que para fazer esse tipo de tratamento, elas têm que ser casadas ou ter união estável. Então, hoje é permitido o registro civil dessa criança sem nenhuma dificuldade, não precisa entrar com um advogado, nada. Porque não é homem e mulher, né? São duas mulheres. São duas mulheres, então no registro é a dupla maternidade. Então vai estar lá a filiação, o nome das duas. Né? Então, aí como é que funciona? Uma delas vai tomar os hormônios para tirar os óvulos e a outra prepara o útero para receber o embrião. Então, é a gestação compartilhada. E aí o sêmen vem de um doador, que pode ser um doador anônimo, de um banco de sêmen. A gente tem banco de sêmen nacional, tem banco internacional, ou hoje é permitido o doador conhecido, que seria aparentado. Já vou explicar o que é isso. Ai, Jesus, vai pegar o sêmen do parente. É, permitido. Meu pai. Eu tô lendo a lei.
Tô lendo a lei, tá? Porque eu Aham. tenho que falar o que que pode, né? Claro, Então as pessoas têm que claro. conhecer. Sêmen aparentado. É, que aí Cada nome que assim, dão, né? é. Então, assim, não pode ter consanguinidade. Por exemplo, é meu óvulo, eu não Tá. vou usar meu irmão, né? Não vou usar o sêmen do meu irmão. Não pode, Sim. porque senão vai ser consanguíneo. Então, se fosse, poderia ser o sêmen do Do irmão da irmão da outra. minha esposa, por Tá. exemplo. Aí poderia. Mas imagina que troca. Que doido, né? O irmão da Uhum, outra, o filho não uhum, é é dos três, o é. filho. Ao mesmo tempo, Então, um saiu aí da tem. barriga, outro do olho. Exato. Nossa, que confusão, É. né? Aí tem todo um questionamento ético, pessoal, moral, né? A gente orienta a passar Sim. por psicologia, a gente trabalha com Já psicóloga pegou na caso clínica. assim? Sim, sim. E o sêmen era de Aham. quem? Ah, geralmente é de irmão. Era do É o irmão irmão, participa do que daí foi processo. pra outra, na É, barriga da é. outra. Uhum. Gente, tô chocada. Isso eu não sabia. Mas é legalizado, é permitido. Por que que, às vezes a pessoa quer que a criança saiba de onde veio, Ah, né? sim, que fique na Que família. fique na Só que o família. óvulo. Tá, mas peraí. O óvulo não é da irmã. O óvulo é da irmã? Não, O óvulo é da da outra. Ah, parceira. tá. Nossa, que confusão na minha cabeça que deu. Senão, sim, porque é da Não, consanguíneo não. que você falou. É. Ai, Jesus, tá bom. É, esse caso é legal, né? Da gente saber essas informações, porque tem gente que não Sim. sabe que pode pegar o sêmen do irmão e pegar, né? É. Sempre a gente conversa, tem que fazer uma avaliação muito rigorosa, não pode ter doença também, tem que Sim, e cumprir. pro homem também, né? Você falou de uma Sim. mulher que tem que ter isso e aquilo. O homem Uhum, também vai doar também. sêmen, a mesma coisa. Mesma coisa. Não pode ter doença nenhuma infecciosa, hereditária, tem idade também. Para o homem entre 18 e 40 anos. E quando é ao contrário, você falou no caso quando é um óvulo e um óvulo com um sêmen de uma outra pessoa da família ali, né? Uhum. Quando é ao contrário, quando são, por exemplo, no Dois caso, homens. dois homens, e aí eles precisam de quantos óvulos? Como é que é? Aí eu vou Ai, embananar sua Deus. cabeça. Ah, porque aí vamos pegar os filhinhos do Paulo Gustavo, Isso, um bom de exemplo. exemplo. Uhum, Então, eles pegaram o sêmen dos dois. uhum, E aí pegaram uma doadora de óvulos. Uma só uhum. ou várias, será? Não sei. Então, eles fizeram um tratamento fora do Brasil. Então, onde você vai fazer o tratamento, você vai respeitar a legislação daquele país. Uhum. Então, eles fizeram o tratamento de uma forma um pouquinho diferente. Vou puxar para nossa realidade, Tá. tá? Então, no Brasil, é permitido dois homens também, tem que ser casados, união estável, né? E aí, a doadora de óvulo, ou vai ser a irmã, prima, tia, tem um parentesco que não cai em consanguinidade, entendeu? A mesma coisa. Sim, porque daí vai ser uma qualquer outra mulher, porque é uma O doadora de óvulo. barriga daí, no Não, caso, aí eu tô né? falando de óvulo. Tá, Uma coisa é o óvulo. tá. E aí, com o espermatozoide de um dos dois. Ah, não Não é pode permitido isso. no Brasil, até você pode fazer dos dois, mas você não pode pôr no mesmo útero, ao mesmo tempo, embriões de origens genéticas distintas. Porque existe uma coisa, aí eu tô complicando, chama Você entendeu, rastreabilidade. Fabrício? Eu não entendi. Chama rastreabilidade. Tá, peraí, eu não posso colocar dois óvulos com os mesmos. Com sêmens diferentes. Tá. Então, são dois óvulos. Aí o sêmen de um e o do Some do outro outro na mesma barriga. na mesma barriga no mesmo tempo. Por que não? Porque se engravidar dos dois, você vai saber que cada um veio de um, né? Mas se você engravidar de um só, você não sabe de onde veio a genética. E é importante a rastreabilidade para investigar doenças. Então, no Brasil Ah, não é permitido, tá. né? A gente sabe que o tratamento deles foi No feito caso com barrigas deles. diferentes. Ah, Eles eles fizeram tiveram. com barrigas diferentes, né? E aí no Brasil, a barriga solidária, que a gente chama útero de substituição, mais bonitinho, barriga solidária, né? Uhum. Não tem caráter lucrativo, a pessoa não pode ganhar dinheiro e obrigatoriamente tem que ser da família. Então, mãe, irmã, tia, sobrinha, prima. Se não tiver na família de qualquer um dos dois. Uhum. Se não tiver, aí tem que pedir para o Conselho de Medicina uma autorização para outra pessoa. Aí ele avalia se pode ou não. Então, no caso de casal homoafetivo, dois homens,
você tem que ter óvulo doado e uma barriga. E Uhum. escolher um dos dois para o sêmen. E lá eles fizeram diferente, 2 barrigas que era para ter um de cada um. Exato. Que legal. Bom saber de tudo isso. Que mais? Que mais que a gente pode falar, doutora, sobre FIV? Faltou alguma informação? Tem alguma coisa que você queira falar sobre a FIV em específico? Que eu acho que tem muita dúvida, assim, as mulheres têm, será que faz? Será que não faz? Eu acho que a grande maior dúvida das mulheres é essa, se eu faço... Bom, eu já entendi o que eu preciso fazer, né? Eu, como mulher, já beirando os 35, então eu preciso fazer o controle, né, dos óvulos, a reserva, para ver se tem baixa reserva ovariana, principalmente pela minha endometriose. Sim. E aí ver uma possibilidade, inclusive, de congelar, por que Sim. não? Porque, assim, eu não vou ter os filhos tudo de uma vez agora. Então, pode ser que eu Exatamente. possa ter depois, né? Eu acho que uma informação importante é que os óvulos que ficam congelados não têm data de validade, não vai estragar. Não é igual comida que estraga no congelador. Isso é Então, nossa. ficam guardados por tempo indeterminado lá. Um dia, se você precisar, mesmo na menopausa, você pode usar. Se você nunca quiser mais, você pode descartar. Assina um documento e descarta, né? Sim. Então, é uma chance lá no futuro para ter um primeiro, um segundo, um terceiro filho. Quem sabe no futuro você resolve ter uma família grande. Não, e se Você tem eu essa já tivesse possibilidade. pelo menos mais 2 Marias que eu quero, eu quero ter 3 Marias, meu sonho. Ai. Meu sonho é falar assim, pessoal, vou deixar registrado aqui. Eu sou mãe da Manuela, da Antônia e da Cecília, minhas 3 Marias. Eu só tenho uma Maria por enquanto, tá? Então, Mas vamos lá. eu queria mais 2 Marias, porque se eu já tivesse, eu acho que se eu tivesse óvulo para doar, eu doaria, com certeza. Olha que legal. Porque, né, outras mulheres querem engravidar Tem e... muitas mulheres que não têm óvulo, assim. E são muitas mulheres jovens, às vezes, não é só questão de idade, mulheres que tiveram câncer. Eu tenho paciente jovem que perdeu o ovário por tumor, e aí a chance que elas têm é alguém doar, Então, né? E doar é você depender. Existe banco de óvulo do exterior, onde você compra óvulo. É meio paradoxo, né? Você poder comprar de fora e aqui não. Esquisito, mas eu acho que o mais legal é você receber mesmo de doação. É um amor incondicional, né? É uma pessoa que você nem conhece, você vai ajudar. sim. E a gente também precisa falar, assim, no caso de... Porque a gente sabe o tratamento, como funciona toda essa parte de procurar uma clínica. Não é barato para fazer um tratamento desse, né? A gente está falando, né, para um público geral que está ouvindo aqui e sabe que tem os custos, né, para fazer um tratamento. Existe alguma outra forma dessas mulheres procurarem ou não? Ou Infelizmente, é só... não. Não, né? Infelizmente, no Brasil ainda não tem uma ajuda dos convênios, não tem uma ajuda do governo. Para fazer o tratamento. Onde eu fiz a minha especialização, que foi em São Paulo, lá era pelo SUS, pela Secretaria do Estado de São Paulo. Mas era uma fila de 4, 5 anos. E às vezes, quando a paciente chegava, nossa, às vezes tinha separado, às vezes já não tinha mais óvulo, situações terríveis, né? Então, era muito moroso, muito difícil. Então, talvez tenha algum serviço público, mas não é a nossa realidade, né? Mas o ideal é que essa mulher que não tenha uma condição de pagar um tratamento para fazer uma FIV, por exemplo. Mas ela pode fazer o controle da ovulação dela, Sim. né, com os exames que tem. Existe no SUS para fazer. Sim, existe. Então ela pode fazer pelo convênio também pelo de convênio. saúde. Eu acho que em primeiro lugar é a prevenção, né? Sim. Então, se você começa desde jovem, você já fazer a avaliação lá no controle, junto com o preventivo com o ginecologista da reserva ovariana, olha, eu sei que talvez eu tenha uma chance de ter uma menopausa precoce, então talvez o planejamento de ter filhos vai ter que ser um pouquinho antecipado. Eu sei que a gente sonha em construir toda uma vida acadêmica, né? Vou fazer faculdade, fazer mestrado, doutorado, especialização no exterior, conhecer o mundo, comprar um apartamento, uma casa na praia. Daí o filho vem por último. O filho vem por último. Mas, no meu caso, eu tenho pouco óvulo. Então, eu vou ter que ter filho para depois, talvez, estudar, talvez eu tenha que conciliar, né? É importante ter o conhecimento. Sim. Né? Existem casais que estão juntos há muito tempo e aí depois descobrem, eles falam, poxa, podia ter tido filho antes se eu soubesse que eu tinha baixa reserva ovariana.
Então, se você tem esse conhecimento, você vai se planejar. Até mesmo financeiro, né? Sim. Fazer um planejamento financeiro. Você sabe que lá na frente vai precisar, você vai juntando de alguma forma, né? Falar, vai juntando o nosso potinho ali até É, conseguir fazer, né? sim. Mulheres que têm uma reserva ovariana boa, que não têm doenças, umas candidatas à doação de óvulo, né? Podem fazer, a gente tem um programa de ovo doação que é assim, ela doa óvulos e congela para ela também, Então, entendeu? daria pra fazer isso Essa é uma também, né? ideia. Não, eu tenho que ver quanto que eu tenho primeiro, É, porque eu tenho endometriose e pra ter uma já foi difícil. Imagina pra ter duas traindo. é, Então, calma, deixa eu pegar, ver quantos é, ovinhos eu tenho. Aí, isso. dependendo como for, né? Aí A você gente. guarda para E você dou. e doa uma parte. Então você tem uma ajuda financeira nesse aspecto. Sim, Hum? legal, muito legal saber de tudo isso. Doutor, eu acho que a gente, assim, a grande maioria das informações, claro, né? Tem muita coisa técnica para a gente entrar em laboratorial, exame, essa parte que eu acho que no dia a dia de vocês mesmo na clínica, né? Para fazer, mas você pode falar o nome da clínica? Trabalho na Androlab, Tá. Clínica da Fertilidade. É uma clínica que tem há 44 anos, né? Com o Dr. Lídio. O Dr. Lídio foi meu professor lá na Federal do Paraná. Aí eu fui para São Paulo, fiz minha especialização, fiquei 2 anos lá. E ele me acolheu. Estou na Androlab há 14 anos já trabalhando com reprodução. Que Fica aqui em legal. Curitiba. Que te levou a escolher Reprodução. essa área? Então, olha só, eu sempre achei, eu fui fascinada pela área de endocrinologia, adorava hormônio, ovulação, Tô achava um precisando mundo. de uma endócrina boa, me indica Então, depois, ó, por vamos lá. favor. Adoro falar de hormônio, toda essa gangorra hormonal é comigo. E aí eu estava lá em São Paulo fazendo especialização em cirurgia. Nem era uma área assim tão assim específica. Não sei por que que eu fui parar lá, sinceramente, fazer cirurgia, nem é minha área. E um belo dia eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da vida, né? E pedi, né? Eu sou muito religiosa, assim, e pedi, falei, ai, Deus, me dá uma luz, né? E aí eu entrei numa lojinha e tinha um livro, assim, que falava de espiritualidade e reprodução assistida. Falei, ah, não. E tinha um edital de um concurso para fazer a especialização em reprodução. Falei, é isso que eu tenho que fazer. E aí me apaixonei, já tinha alguns amigos que trabalhavam na área, me apaixonei pela reprodução, é uma área fascinante, você poder entrar na casa na família, né, e você ajudar a construir uma família, é fantástico, assim. A cada beta positiva a gente vibra como se fosse nosso filho, né? Sim, E a cada negativa a gente dói lá no fundo do coração também, junto, sofre junto junto. com a Meu família. Deus. Nem sempre os dias são fáceis, né? Mas a gente tá ali firme para ir adiante. Já teve casos assim que tentou FIV e tal, e aí a mãe desistiu e falou assim: tá, agora acho que eu vou, sei lá, entrar na fila da adoção e vou tentar. E aí engravidou. Muitos. E aí voltou pra você e falou: Aham. doutora, eu fiz todas as FIVs e agora que eu. Não parece que é uma coisa assim, né? Que a mulher acho que É, dá um. Relaxa, é né? difícil a gente saber o que que acontece, sabe? É difícil saber. É, não tem estudo que comprove que o estresse possa realmente afetar, né? Veja, a gente tem psicóloga, faz tratamento com psicólogas, pacientes, a maioria estão fazendo tratamento com psicólogo, terapia, uso de medicamento, e muitas viajam, fazem tanta coisa e não vêm, né? Uhum, Aí só porque desistiu, é difícil dizer que foi isso, né? Não sei se os é, hormônios que ela usou na FIV ajudaram de certa forma a despertar, ou se chegou o momento certo. É difícil, né? Saber. é Uhum. muito Mas eu difícil. digo para as minhas pacientes, olha, na medicina existem, na vida, né, tem os milagres que eles acontecem mesmo e a gente vê todo dia. E se é um sonho, não desistir. É um milagre da vida. Milagre da E para vida. essas famílias que também, né, adotaram e que tiveram seus filhos também, é um milagre do coração, né? É o Exatamente. encontro. Então Uhum. era para ser assim. É, Assim como na reprodução humana tem isso também. Eu tem acredito muito. muito, muito, muito. Né? E realmente às vezes a gente não explica, né? É, Como eu disse, às vezes tem casos que a chance de dar certo é tão baixa e dá certo, e casos que era para dar e fala, por que que não deu, né? sim, Então não não se explica. Tem é. algumas coisas E a que gente tá lá fogem. para ajudar, né? Olha, Sim, eu falo para os pacientes, enquanto você tiver força, eu também tenho.
Que Vamos, vocês são os vamos. anjos na Terra, né? Existem os anjos do céu e os anjos da Terra. Então, alguém daqui da Terra tem que fazer a parte, né? A gente tem que Fazer a nossa fazer a nossa parte, parte, Uhum. colocar as mãos no Ajudar. mundo, seja É. como for, para ajudar as pessoas, né? Então, É. que bom. Fiquei bem feliz que você aceitou o convite. Aí, ó, vou dar um spoiler aqui, que a Mel, que é a minha tia, beijo, Mel. Ela indicou a doutora Viviane e falou, entrevista a doutora Viviane. Porque eu sempre ficava assim, ai, será que ela vai vir? Será que ela vai aceitar? Não, não vai aceitar, né? Imagina, E fico aí a muito Mel feliz. falou, chama a doutora Viviane. E deu certo, que bom, que bom. Porque eu acho Bom. que a gente tem que trazer todos os temas, independente de qualquer coisa. Deu para ver quanto você, né, é dedicada à sua profissão, há anos trabalhando com isso, e seus olhos enchem de lágrima toda vez que você fala. Você Uhum. contou do primeiro caso, da pedra, se emocionou. Então, Uhum. realmente, é a transformação, é o que você faz no teu dia a dia, é como você trata as pessoas, o teu trabalho que faz a diferença na vida de muita gente. Então, isso que importa. E o Mindcast, a gente tem isso, né? É. A gente traz informação mesmo e cheio de coisa, de informação que eu falo, não entendi, eu não entendo, mas a gente vai assim. Então, Uhum. o que importa é a gente se conectar para quem está ouvindo do outro lado com amor. Então, a gente deixa a nossa Eu que mensagem. agradeço. Para fechar, maternidade é? Amor. É amor. Só amor. Eu vejo essas pacientes, assim, o quanto elas amam, né? Amam um ser que nem tá aqui junto com eles, mas amam incondicionalmente, né? Elas comem inhame, mesmo não gostando de inhame, né? Comem abacaxi, se precisar plantar bananeira, vai plantar, vai fazer tudo e mais um pouco para conhecer aquele serzinho, né? Então, essas minhas sentantes, meus sentantes já maternizam, né? Se a gente for, Sim. já tem a maternidade dentro delas, né? Só não chegou o momento certo. E eu com os meus filhinhos, eu vejo que maternidade é amor mesmo, maternar é amor. A gente se doa o tempo todo para eles, né? O tempo todo. E eles fazem a gente evoluir, crescer muito, muito, muito. É uma oportunidade de evolução, né? E essas Evolução. pessoas que desejam tanto, né? Essas mães, esses pais que desejam tanto um filho. Só a gente não pode julgar, cada um tem sua história, a gente não sabe o que está dentro de cada um. Sim. É o desejo, é o que cada um tem de bom em si e quer, né? Então, não é sobre falar, eu quero, porque eu tô, né, tô tentando 15 vezes, igual você falou, né, de um caso. Não é sobre isso, é sobre a história daquela pessoa, né? Cada um tem sua evolução aqui. Exatamente. Então, é isso. É amor. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Linda. Gente, eu amei. E assim, ó, a doutora, fala seu arroba, porque tem muita coisa lá, muito conteúdo, né? A gente não falou nem metade. Se deixar, a gente fala. Muita coisa. É doutora Viviane Scantamburlo. Ai. Não, eu vou deixar aqui na descrição, que é melhor, tá? Porque eu falei, doutora, tem um sobrenome mais fácil para chamar? É. E aí, mas assim, a gente vai deixar aqui na descrição. Sigam ela nessa câmera aqui, doutora, para dar tchau para todo mundo. Obrigada, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Ai. doutora.